Como é que vocês estão, dona Adélia e seu Franklin? Tudo bem, Tudo bem. graças a Tudo Deus, bem? tudo bem. É Tudo uma bem. grande honra recebê-los aqui. Gente, aqui nós temos os pais da Renata. Ela não estava sabendo, pensando em oferecer para ela uma gentileza e também de contextualizar aquilo que a gente mais trabalha, eu e a Renata, que é a consciência sistêmica, as dinâmicas sistêmicas, né? É justamente nas raízes que a gente encontra toda a nutrição para uma vida abundante, próspera e com um direcionamento de vida, especialmente profissional. Aí eu tive a alegria de vocês terem aceitado meu convite 5 minutos antes, né? Isso. Seu Franklin e Dona Bela, imagina. Eu queria pedir para vocês, se vocês pudessem nos alegrar. Eu hoje perdi o meu violão, as canções sumiram hoje e eu tive que recorrer a vocês, porque eu estou sem instrumento. Então eu queria que vocês fossem os meus instrumentos hoje, que pudessem nos brindar com uma canção em dupla, e os dois. Uma canção que seja da família. Tudo bem. Essa é a música da família. Vocês poderiam cantar para nós? Podemos? Então vamos lá. Gosto do sol brilhante e belo nas folhas, dos flamboyantes das madrugadas infindas, das borboletas pelos campos tão lindas, o amor do meu violão. Gosto de ver os meus amigos cantando, dizendo coisas que traduzem beleza, de ver que além do som e da natureza existe um ser que é amor. Viver pra dar amor, paz, felicidade a quem quiser. Este será o meu cartão de identidade. Viver pra dar amor e paz, felicidade a quem quiser. Este será o meu cartão de identidade. Gosto de ver o teu sorriso tão claro, o olhar tão simples de uma simples criança, o pão quentinho, a chuva fria tão mansa, o amor que existe em meu lar. Gosto de estar juntinho ao mar sobre a areia, ter muito tempo pra contar as estrelas, sentir a paz que elas transmitem e ao vê-la, pensar em Deus que é tão bom. Viver amor, felicidade a quem quiser. Este será o meu cartão de identidade. Viver pra dar amor e paz, felicidade a quem quiser. Este será
o meu cartão de identidade. Bravo! Bravíssimo! Gente, que presente Obrigado. maravilhoso! Que presente maravilhoso! Vocês sabem que Obrigado. a minha conexão com a música começou na busca do amor do meu pai, né, mais especificamente. E quando eu cheguei na família, eu achei uma nova conexão através da música, nos valores familiares, nas raízes, em todo o amor que é cultivado dentro de um núcleo familiar. Eu tive duas oportunidades através da música e de pessoas muito prósperas, muito abundantes. E agradecer de coração vocês dois por terem aceitado. E queria pedir para vocês, se cada um de vocês pudesse dizer uma palavra ou uma frase sobre a filha de vocês, no que diz respeito à relação profissional dela e a relação financeira, o dinheiro. O que vocês diriam para ela? Eu diria que a Renata, ela vê o dinheiro não como um fim, mas como um meio. É bastante centrada. Que lindo. A Renata, ela é uma pessoa muito, muito boa administrativa, principalmente com dinheiro. Eu nunca vi a Renata pagar juros. Geralmente, ela sempre tem a reserva dela. Nunca fica apertada, igual alguns. Quando está apertado, é pegar dinheiro emprestado. Ela não. Eu nunca vi. Então, dos meus filhos, ela é uma das que mais sabe administrar o dinheiro. Que maravilha, tia. Bueno, eu imagino que a Renata, essa hora, está demulhando. Essa hora ela está transbordando a abundância, né, que ela está recebendo de vocês. Muito obrigado de coração. Agora eu vou chamar quem veio depois da raiz, né? Vamos ver o que quem veio depois da raiz pode compartilhar aqui com a nossa audiência. E também. Obrigada a você. Eu que agradeço. Obrigada, beijo. Um beijo enorme para vocês. Muito obrigado, viu? Obrigadão, gente. Que presente, hein? Um abraço. Vamos ver se eu consigo sair agora. Tem que aprender aqui. Acho que eu consegui. Vamos ver. Olha, deu certo, gente. Uau, será que a Renata já respirou, gente? Vamos ver se ela já respirou. Será que ela já respirou? Renata, se tu estiver por aí, estiver viva ainda? Tá viva ainda? Me chama aqui, por favor. Que achei aqui. Fazer. Vamos ver se. Chamando. Bueno, respira um pouco e vamos em frente. Bem-vinda, nossa convidada. Vida boa. Como que você inventa essas coisas, né? Não tem jeito, não. Ué, a gente às vezes não cria música, mas inventar a gente inventa. Inventa moda, né? Inventa moda. Que lindo, hein? Gratidão, viu? Isso foi uma grande surpresa mesmo. Eu imagino que tu, diante dessa surpresa e dessa conexão que tu pôde experimentar aí, é quase que impensável que tu não esteja transbordando, né? Verdade. É uma emoção muito grande, né? Senti-los assim. Quando eles começaram a cantar, então, eu falei, nossa, não vai ser possível continuar aqui, né? É uma força muito grande, né? Quando eles cantam, então, parece que ressoa, né? Aquela coisa da raiz, da força, né? Vai lá dentro. Muito lindo. Vai lá dentro, sim. A maior parte das pessoas que estão aqui, muito provável que te conheçam, né?
mas eu gostaria que tu pudesse expressar aí quem é a Renata, né? Quem tu é? Quem é o quê? Quem és tu? Ah, quem sou eu na fila do pão? Isso. A filha do pão é por conta da Ana. Mas, assim, o que você gostaria que eu falasse sobre trabalho, me apresentar dentro da profissão, é isso? Não Ou não? sei, eu gostaria que tu sentisse aí como é que tu gostaria de te apresentar e te apresente. Bom, acho que a maioria me conhece, né? Eu sou Renata e eu estou psicóloga aqui nesse momento, nessa vida. Eu trabalho com a constelação familiar, né, junto com o Paulo. E, bom, eu acho que ele me convidou porque ele sabe que eu tenho uma relação, assim, muito tranquila com o dinheiro, muito alegre até. Eu diria que eu tenho uma relação alegre com o dinheiro. E porque como minha mãe disse, eu não vejo o dinheiro como um fim, sabe? Eu vejo o dinheiro como tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho, é tudo graça. É tudo uma graça, assim. Uma fruta que eu como, né? Uma cama gostosa que eu durmo, né? Uma viagem que eu posso fazer. Enfim, todas as coisas que estão em volta de mim, uma sandália que eu calço, tudo isso para mim é uma relação com a matéria, mas não de uma forma assim palpável, eu quero ter as coisas, né? Não, eu simplesmente agradeço porque elas chegaram, estão aqui. E isso tem a ver também com o trabalho, né? Porque o trabalho é a dedicação nossa ao mundo, né? À vida, às pessoas. Então, eu nunca me preocupei muito com o dinheiro. Já teve épocas que eu me preocupei, mas me preocupei em não desperdiçá-lo e não em desrespeitá-lo, porque eu sinto ele como uma energia, como uma pessoa mesmo, uma pessoa que eu preciso de respeitar, uma pessoa que a gente não quer desperdiçar nada, né? E respeita mesmo, e é grato por isso. Então, eu acho que a minha relação sempre foi essa, assim, de uma relação mais tranquila, mais alegre, porque eu ia fazer as coisas, eu pensava no que eu ia fazer, no que eu estava fazendo com as pessoas, eu não pensava em receber, mas eu sabia que eu ia receber. Se não fosse aqui, ia vir de lá, de outro lugar. Então, nunca tive essa desconfiança. Sempre tive certeza de que aquilo que você dá, você recebe, mas que você precisa de aprender a cuidar do que é seu também, né? Eu queria, como sempre, eu preparo algumas perguntas, né? Eu queria te perguntar qual foi o momento mais conflituoso, mais difícil na tua relação com um propósito profissional e com o dinheiro. Com propósito profissional e com dinheiro. Teve algum Eu momento acho que o assim que foi momento, muito difícil para ti? Foi conflituoso? sim, eu acho que o momento difícil para mim foi quando eu ainda era bailarina, professora de dança. Eu tinha uma escola de dança e eu sentia que não era mais lá que eu tinha que ficar. E eu não sabia como ligar daquilo, era uma grande escola, numa cidade pequena, e eu tinha, até hoje as pessoas ainda me perguntam pela dança lá, né? Então, no início, eu era muito jovem, eu tinha 17 anos quando eu abri essa academia de dança. E chegou um momento da minha vida, quando eu estava com uns 20 e poucos, e eu perdi minha filha, aquilo me deu uma acordada, sabe? Eu falei, aqui não é meu lugar mais. Eu já estava trabalhando com a dança, numa forma assim de trabalhar o aspecto psicológico das crianças. Quando elas chegavam, eu olhava pelo espelho assim da academia, e eu via o rostinho delas, eu sabia se elas estavam felizes, se elas estavam tristes, se elas estavam com medo. E aquilo, a aula partia daquilo ali. Então eu sentia que eu já não queria ir mais para o palco. Eu queria cuidar das pessoas nesse nível, né? E aí comecei a estudar e foi difícil deixar tudo isso, porque durante muitos anos eu fui mudando de cidade em cidade, e carregava as coisas da academia comigo. Painéis, sapatilhas, roupa de dança, aquele monte de coisa. Tinha que ter uma casinha no fundo da casa, à parte, para colocar tudo isso. Até o dia que eu falei, por que eu estou carregando isso? Então foi uma identidade difícil de desfazer, né? Então essa foi uma época difícil. E eu realmente tive que ficar sem nada nessa época. Porque eu tinha que encontrar um outro propósito, um outro caminho, né? E aí materialmente eu fiquei realmente
sem dinheiro, mas eu sabia que eu ia encontrar, porque eu já estava me preparando para isso. Porque eu estudava muito, eu buscava muito essas práticas terapêuticas também, né? Eu sabia que eu ia encontrar, mas aquela aflição de você não saber quando, como, né? É duro, Uhum. né? Eu Que acho que idade mais ou menos você tinha nessa época? eu devia ter uns 25, 26 anos, por aí. Uhum. E o que tu sentiu que foi propulsor, assim, que foi um estímulo muito forte para uma virada, assim, para uma nova direção na tua vida? O que aconteceu? O que tu poderia compartilhar, assim, que deu um novo rumo como um propósito profissional e na relação com o dinheiro? Aí é um assunto meio difícil, assim, meio delicado. Com o dinheiro, vou falar que o mais difícil, o mais fácil foi com o dinheiro. Com o dinheiro foi quando eu me vi sem nada. E eu vi que eu era muito Ah, gastadeira. Então eu gastava, gastava, e meu pai falava assim comigo, Renata, mas por que você está fazendo isso? E isso eu era muito jovem quando eu fazia isso. E aí eu fui me embora, né? E tive outras experiências, e ali eu fiquei sem nada, ali eu tive que me reconstruir. Então é ótimo ficar pobre sem nenhum tostão no bolso, porque é essa foi a ótimo. melhor, é ótimo, ficar Porque a pobre é partir melhor. dali você enriquece, vai pôr um tijolinho em cima do outro e tem Concordo noção totalmente. de que quer ser adulto. Porque até É. então, quando você fica gastando, ou você fica recebendo, não sabe qual que é a troca do dar ou receber, você ainda está na criança. Né? Você ainda não está na parte do adulto que se responsabiliza pelo que dá, pelo que entrega e pelo que recebe também. Então, eu fui aprendendo isso, né? E a parte mais interessante foi uma vez que eu fazia análise em Belo Horizonte, e era caríssima essa análise que eu fazia. E eu tinha que pagar R$ 300. E eu cheguei com o meu dinheirinho, era todo o dinheirinho que eu tinha ganho nessa cidade nova que eu estava. E eu cheguei e entreguei 3 notas de R$ 50 para ela. E ela disse, o que você está me pagando? Quando eu olhei, eu falei, gente, tá tão dura a coisa aqui que eu estou contando dinheiro errado. Quer dizer, eu tinha que multiplicar. E aí eu vi que eu tinha uma ilusão com relação ao dinheiro. Eu não conseguia olhar para ele de verdade. Ele representava dor para mim. E muitas vezes eu escutava isso, dinheiro só traz infelicidade, né? Muitas vezes eu escutava as pessoas dizendo assim, todo problema é dinheiro, tudo que a gente briga é por causa de dinheiro, né? E às vezes por isso, né, eu tinha uma relação assim difícil, mas a necessidade me fez aprender. E depois a Está dizendo, questão, então, está dizendo, então, que a necessidade, a dor, nessa relação com a falta, ela te deu estímulo para tu ter um novo relacionamento, né? Eu passei, e sim, às vezes ainda passo por isso. e não querer depender das pessoas, né? Porque para mim era muito difícil ter que pedir a alguém alguma coisa. Então Nossa! eu me virava. É interessante isso que tu está falando, eu vou aproveitar para compartilhar, que a minha dinâmica era oposta. Eu descobri, com muito tempo e com muito trabalho, que eu, às vezes, ficava na falta para ser ajudado. Ao ser ajudado, eu me sentia amado. Então, às vezes, eu Uhum, criava problemas para mim, para poder passar por aquela situação às vezes, de humilhação até, né, de pedir para as pessoas, para que, uhum, ao receber isso, eu senti valor, de que a pessoa me ama, de que eu estou amparado, de que eu não estou sozinho. Olha que doido, são duas dinâmicas sim, muito diferentes, né? sim, com E o que eu certeza. tenho percebido, talvez seja uma luz assim para alguém que possa estar passando por isso, né? É como se fosse um mapa, um GPS. Depois que a gente identifica esse mapa, quando a gente está perto dele ou quando a gente percebe que está dentro desse Uhum, trajeto, a gente tem uma oportunidade de tomar uma nova decisão e fazer uhum, diferente. É assim que eu sim. percebo, assim que eu venho ajudando também. E um pouco do que eu aprendi muito perto de ti, né, contigo também, no nosso trabalho, né? E na tua vida também, que é assim que tu lida com tudo. E aí a questão do propósito, como você disse, foi quando a minha filha estava doente. Eu perdi uma filha, uma segunda filha minha, ela teve meningite há quase 1 ano de idade, e quando eu vi ela ali,
Ela não conseguia comunicar comigo, mas eu vi nos olhos dela o que ela falava. E aquilo ali me tocou tão profundamente que eu vi que eu não precisava de muita coisa, eu precisava de olhar para as pessoas. E quando você olha para as pessoas, você serve o mundo de uma forma que o mundo abre os braços para você. Então, a partir disso aí, sabe, foi um despertar muito profundo, talvez algo que você já traz, né, de bagagem, de amorosidade, consciência, mas tem sempre alguma coisa que te desperta, né, para esse mais, né. Uau, olhar para as pessoas, né? Tem outro aprendizado maior e melhor do que esse? Qual tu pensa que, por exemplo, tu já ajudou tantas pessoas, né? Às vezes dá vontade de ficar na noção de tão bonito que é algumas coisas que a gente vive, né? Que a gente experimenta. Qual que tu percebe como um desafio nas pessoas que tu atende, nas pessoas que tu já te relacionou, que é mais ou menos comum, assim, sabe? Aquele desafio que a pessoa tem de conexão ou de aprendizado, e que é mais ou menos sempre a mesma coisa. Será que seria esse da coisa mais humana, e que a tua mãe trouxe tão lindamente, né? Imprimindo, né? Vendo em ti algo que é fato, né? Que tu vê o dinheiro como um meio e não como um fim. E no teu relato da tua experiência é isso que transparece, né? O que tu vê que repete na vida das pessoas e que se as pessoas conseguissem sacar seria algo estimulante ou elas conseguiriam algo diferente e um relacionamento melhor com propósito de vida, propósito profissional e dinheiro? Cada caso é um caso, né? Parece clichê a gente da constelação dizer isso, mas eu vejo assim, pessoas que não têm autoconfiança em si mesmo, que tem medo de se lançar no mundo, que já o propósito está ali gritando dentro dela, mas ela tem medo de se lançar no mundo, de falar assim, nossa, mas eu vou deixar tudo isso como eu deixei a única coisa que eu tinha, para eu fazer isso aqui, né? E isso tem uma história interessante que eu vivi também em Pará de Minas, quando morei lá, que eu estava numa escola muito rica. E essa escola me pagava muito bem. Eu ia lá, acho que 2 horas que eu ficava lá, eu dava aula para professores. Então, eu ganhava muito bem, mas de repente eu olhei e vi que a escola não era nada daquilo que ela dizia que era. As crianças estavam muito sofridas, os pais, eles abusavam dos professores porque eles tinham muito dinheiro. Então eu comecei a ver que eu estava na contramão daquilo, sabe? Que não acreditava naquilo, que eles falavam de uma proposta e eu estava pregando isso lá de alguma forma, ensinando os professores, né, fazendo trabalhos com eles, dinâmicas, e aí eu saí dessa escola. E aí quando eu cheguei em casa, eu lembro que meu marido disse assim para mim, mas como você foi fazer isso? Como você pôde fazer uma coisa dessa? Essa era a única renda que você tinha e era muito boa para o tempo que você ia falar, né? E eu passei na frente da APAE e eu falei assim, é aqui que eu vou trabalhar. Eu senti que era isso. E cheguei lá e ofereci meu trabalho de biodança de graça. E quando eu entrei ali, eu descobri um estágio, um laboratório existencial. E isso me lançou muito para a vida com aquilo que eu amava fazer, que aí juntou a dança e a terapêutica, né? E isso me lançou para a vida de uma forma tão forte que assim, eu fiquei sendo uma referência na comunidade biodança. Mas tem uma coragem aí que eu acho que vem também de se lançar, né? E aí eu vejo as pessoas às vezes chegam sem confiança. E outras coisas também é porque não olham para o dinheiro, nem olham para o fundo da panela, sabe? O fundo como é que chama? Capanga. Você põe a mão lá, acabou o dinheiro, gente. Nós somos antigos, hein? Capanga. Tem que olhar. Não, mas é porque eu vejo essa imagem muito interessante, sabe? Você colocou a mão, acabou, gente. Só que a gente não quer olhar. E se você olhar, você vai ver. Renato Miranda, acabou o milho, acabou a pipoca. Sim. Isso de olhar que acabou é do adulto. A criança quer ficar no sonho do cartão de crédito, e não, vou jogar para frente, vou jogar para frente. E aí a bola de neve, isso fica maior que você e você toma uma birra do dinheiro, mas não é o dinheiro. O dinheiro é seu amigo, se você souber conversar com ele, relacionar com ele.
né? Ele é uma energia maravilhosa de troca. O dinheiro não é o papel, né? O dinheiro não é o papel que está na sua carteira. Aliás, você tem muito mais do que o papel que está na sua carteira. Você tem um cartão, você tem uma conta bancária, você tem credibilidade, você chega ali e fala, ó, vou levar isso aqui, depois você põe na minha conta aí, depois eu... Né? Tem até pessoas que podem te dar esse crédito. Então, eu vejo que as pessoas chegam com essa dificuldade de se relacionar com o dinheiro, pessoas que vêm de famílias que sofreram muito com dinheiro também, e tem um amor cego ali, pessoas que eu já vi assim, que estão ganhando dinheiro, ganhando, de repente tem que fazer alguma coisa para perder. Por quê? Porque não suportam não pertencer àquela família. É como se estivesse traindo meu pai que faliu, ou traindo minha família que sempre foi pobre, operária ali, dando duro. Não pode enriquecer. A pessoa está a ponto de enriquecer. Ela não dá conta daquela fartura. Ou seja, a riqueza dela pode fazer bem para muitos. E ela conquistou aquilo. É um mérito dela. E aí eu vejo que tem essas crenças com relação ao dinheiro e tem essa lealdade séria também. E na medida que tem essa lealdade, né, nós que somos da constelação sabemos isso. A gente vai repetindo. Se a gente não olhar para esse papai, para essa mamãe, pedir permissão, dizer, olha, agora eu vou fazer melhor para nós todos, em homenagem a vocês. Vocês já passaram isso por mim? Isso lembra um pouco esse teu olhar para tua filha, né? Quando tu percebeu algo mais naquele olhar e te apropriou daquele olhar como um estímulo para algo maior, né? Eu vivi um pouco disso, inclusive foi numa constelação que eu estava te ajudando, através do olhar do meu pai. Não sei se tu lembra, foi em Lagoa da Prata, na tua cidade natal. E ali eu tive uma oportunidade de sentir nos olhos dele, na representação dos olhos dele, que era uma pessoa, né? Algo novo, muito novo para mim. Né? Dentro de um silêncio que, inclusive, fazia parte do nosso relacionamento, na coisa da troca afetiva, né? Que era de um outro jeito, eu ouvi tudo, né? Como uma permissão e um estímulo. Não, agora tu pode ir para um outro lugar e de um jeito diferente. Não precisa ficar nesse lugar que eu já fiquei, que eu já fiz por ti e por todos, né? E aí foi uma experiência muito rica. Eu sinto que talvez tu tenha tido outros caminhos, né, de estímulo, mas também é muito importante esses reconhecimentos, né, em saber onde é que a gente pode criar o estímulo para dar o passo que a gente às vezes não sabe dar, né? E eu vejo muito nos atendimentos, na minha própria história, que às vezes falta um pouco de referência para as pessoas que precisam de estímulo. Dentro da consciência sistêmica, hoje ainda estava dando feedback para um cliente, a gente reconheceu o problema. Eu reconhecer que eu tenho uma dificuldade com o dinheiro. Eu reconhecer que eu não tenho um propósito profissional ou que eu não tenho um propósito de vida. E isso não modifica destino nem jornada. O reconhecimento ele é parte da escadinha, uma parte do processo, e eu preciso de algo mais. E se eu não tiver um estímulo, é como se eu estivesse chovendo no molhado. Pelo contrário, eu tinha um problema, eu fico com dois, porque antes eu não sabia, eu era inocente, né? Depois eu estou sabendo, e aí eu vou ter que lidar com a culpa de não conseguir dar o passo. E aí a chave para isso, gente, a chave para isso é honrar tudo que foi com gratidão, deixar todas as cargas com quem tem força para segurar algum tipo de peso que os pequenos não conseguem, e criar um destino, tem que criar um objetivo, para onde eu vou. Né? Onde eu estou, já estou vendo. Estou lascado, não tenho dinheiro, não tenho propósito, já sei. Isso não muda nada. Isso é muito comum, sabe? As pessoas lutam, batalham. Se eu tenho que saber por que nada dá certo comigo, não, deve ser coisa de pai de santo. Aí vai. Não, deve ser coisa de sei lá, mal olhado. E faz, não sei. Enfim, são vários argumentos justificativos. E a gente vai trabalhar depois com as ferramentas adequadas. A gente vê que tem um caminho da roça. Que tem um passo a passo, que se tu fizer daquele jeitinho ali, e vamos dizer assim, aprendendo a se relacionar com o que não sabe ainda se relacionar, ou com o que o teu sistema ainda não sabe se relacionar,
é quase que impossível tu não conseguir dar alguns passos. Eu tenho sentido isso, não sei se tu percebe isso também. Sim, eu penso que muitas vezes nós queremos encontrar o nosso lugar de força, de sucesso no mundo, mas a gente não sabe ainda de onde nós viemos, né? Não sabe muito do nosso lugar de origem. Então, como você quer um lugar grande no mundo, se você não sabe nem qual é o seu lugar na família? Muitas vezes as pessoas saem daqui e vão para outro lado do país para buscar esse reconhecimento, para buscar, não, mas saiu daqui, igual você falou, saiu daqui insatisfeito com tudo, não tem gratidão com nada. Assim são com os nossos pais também, né? Eu quero sair da casa dos meus pais e não olhar para trás. Mas quando você volta como filho pródigo e olha bem nos olhos dele e diz, graças a você, mamãe, graças a você, papai. Vocês são os pais certos para mim, né? E nós fazemos um contrato com os pais quando nós viemos na Terra. É como um contrato no sentido espiritual mesmo, sabe? É você, como disse assim, você me recebe aí, mamãe? Você me recebe aí, papai, para viver essa experiência nesse cenário, para aprender o que eu tenho que aprender? E aí, quando chega aqui, é só exigência, né? Então, eu sinto que os filhos que conseguiram tomar esse amor com gratidão, encontrar o seu lugar dentro da família, eles são pessoas que vão com muita força para o mundo, sabe? E eu não tenho uma ideia muito romântica sobre o propósito, não, sabe? Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que não tem uma ideia romântica. As pessoas falam, ai, meu propósito, meu. Não é meu. O propósito te encontra. Porque o que o Bert fala é que a gente cresce por participação, né? A gente se descobre por participação. E isso é muito bacana quando ele fala que esse propósito nos encontra se nós estivermos no nosso lugar. Então, veja, quando você consegue entender quais são os dons que vieram dessa família, reconhecer os talentos que você herdou, os sonhos que você herdou, está tudo aqui dentro de você. Aí você sente vontade de aprender uma língua, você sente vontade de aprender isso, aprender aquilo outro, e você vai se preparando. Você não sabe, de repente chega a oportunidade, né? Experimentando também, né? Eu tenho pessoas que eu conheço que ficaram trabalhando na internet, trabalhando, e se sentiam muito bem naquilo que fazia, e as outras pessoas criticavam, o que você está fazendo aí? Você está perdendo seu tempo. Aí veio a pandemia e deu um boom maior ainda no trabalho digital. Então, elas já estavam reunindo isso. E aí chegou uma oportunidade. Então, o propósito te abraça nesse momento. Mas você tem que estar pronto, você tem que estar atento. E quando você está enraizado na sua família, você vai conseguir pegar todas essas cargas de habilidades, de sonhos, de possibilidades, daquilo que eles exercitaram ao longo da vida, né, da caminhada deles, e, de repente, trazer à tona isso. Quando você consegue pegar tudo isso e se desenvolver nisso também, você consegue expressar isso no mundo. E aí não tem erro, sabe? Porque você está passando adiante o fluxo da vida. O que veio dos seus ancestrais, que vieram dos seus pais. Aí, muitas vezes, as pessoas dizem assim, não, mas ninguém na minha família é isso, ninguém fez isso. Não importa, estava ali. Eu vou contar para vocês um segredo. Aí eu as pessoas me perguntam, mas Renato, ninguém na sua família está na área de saúde? Por que você foi para a área de saúde mental? Como é que você chegou nisso? Alguém já me perguntou isso. E eu falei, não, mas meu pai sonhou em ser médico. E atrás dele, pode ter tido lá um daqueles antigos médicos que arrancava dente das pessoas, lá na Idade Média, né? Que já trouxe. Ele não teve oportunidade, né? Mas ele me deu a oportunidade para seguir uma linha. Minha mãe, o sonho dela era ser bailarina. Então, eu posso ser professora, porque eu tenho uma família toda de educadores, eu posso ser uma terapeuta hoje, porque eu me dediquei a isso também, né? Me preparei, e eu posso ser uma artista, porque eu tenho uma experiência demais dentro da arte. Então, o propósito vai chegar do jeito que ele chegar. Hoje eu estou aqui fazendo isso, amanhã não sei. Posso estar fazendo outra coisa, trabalhando com outras terapeutas. Então, quando você sente que o propósito, ele
Não é você meu propósito, sabe como? Porque se você Sei, fala assim, eu quero aconteceu fazer... comigo. Ai, eu sonho isso. Sabe como que eu tô falando assim? Meu Sei, sonho é fazer isso. E a pessoa só quer fazer o que ela gosta. Se você não é, tem ainda o dinheiro no bolso, vai fazer o que precisa. O que precisa fazer, porque os lugares que você passar, as empresas que você passar, estão formando você, preparando você para o seu propósito. Então, eu não tenho essa ideia muito romântica. E depois que você acha seu propósito, você vai ser feliz para sempre sentar no sofá, não. Tem dia que é duro. Mas você fala assim, acho que eu nem vou fazer isso mais. Mas quando você está me fazendo de novo, por quê? Porque é sua missão isso, né? E isso te abraça de alguma forma junto. É assim que eu que penso. lindo. Tu Então, vai essa falando, coisa do eu, não sei não. eu vou me reconhecendo, assim, exatamente nas duas polaridades, né? Porque eu vivi essa coisa do eu faço só o que eu gosto. Eu lembro que uma vez um grande parceiro meu, um amigo meu, é, fez um comentário comigo, eu achei um absurdo aquilo, para mim, eu fiquei até com raiva dele, sabe? São Paulo Renato, de repente tu faz outra coisa. E na época a minha vida era só música, não existia mais nada para mim a não ser a minha conexão com o meu coração, né? Com a música mesmo. E quando ele falou isso, eu lembro do sentimento. Assim. Hoje, depois de tantos anos, e passando por essa outra polaridade que tu traz, que é saindo do romantismo, indo para o experimento, para o vamos ver, né? O que, que eu tenho aqui que eu posso compartilhar? Bom, eu sei comunicar com pessoas, então comunico. Eu sei dançar, então eu danço. Eu sei passar um conteúdo aqui de forma digital, então eu passo. Eu sei descobrir, fazer diagnóstico em pessoas, faço diagnóstico. Não, mas não está bom, eu busco então mais competência, me profissionalizar mais, estudo mais. Então eu vivi muito de perto essas duas polaridades. Tu vai falando, eu vou sentindo aqui, né? É muito orgânico isso para mim. Se tu pudesse dar vamos dizer assim, uma dica para as pessoas que estão enroladas nesse momento, tipo aqui, se o sujeito puxar o bolsinho, não vai cair nem moeda. Se ele pensar no que ele vai se conectar para gerar dinheiro, também ele não consegue pensar. Eu tenho clientes assim, que já estão conseguindo fazer movimento e conseguindo fazer conexões e já ter trocas. Né? O que tu diria para essas pessoas? Eu acho que primeiro, sabe, reconhecer a nossa insignificância no todo. Nós somos Humildade, né? E a humildade. E depois você começar a perceber que, através disso tudo, né, você tem pertencimento. Você pertence a isso tudo. Porque, no fundo, a felicidade só vai chegar quando eu dissesse: uau, eu pertenço a esse planeta. Eu pertenço a esse povo, a essa gente. Todos que estão aqui são meus irmãos. É a alegria que você tem de servir. E aí você reconhece uma grandeza dentro dessa insignificância. E você tem essa alegria de servir. Você reconhece a grandeza da missão, não é a sua grandeza. É a grandeza da missão que foi te confiada, né? E do propósito que chegou e te levou. Como uma enxurrada, como uma cachoeira te leva. A gente é um instrumento disso, né? Sim, sim. E aí eu Aí vejo tem uma também... ordem, né? Bacana está trazendo uma ordem diferente do que normalmente as pessoas que estão lascadas com grana e com propósito, elas se colocam na frente, né? Eu tenho um problema para resolver. Eu não estou dando certo na vida. Eu estou lascado, eu não tenho um caminho. E é justamente uma outra ordem que a gente deveria ou poderia entrar para entrar num fluxo, né, abundante. Que é essa que está compartilhando. Eu, né? Demais. E aí você não entra no fluxo da vida, porque o fluxo da vida, o trabalho, todo o propósito é estar a serviço. O propósito é algo que te lança para o mundo. E ele tem muito a ver com o pai. Tem muito a ver com a força do pai, porque o pai te mostra o mundo. Mas o dinheiro tem a ver com a mãe. Fora, né? Sim, que cuida. porque ninguém te nutriu mais do que uma mãe. Desde a vida gestacional ali dentro do útero, né?
Então, não é a mãe, às vezes, não ficou com o filho, ela não pôde cuidar do filho, ela morreu no parto, mas ela te alimentou 9 meses ali. E botou a vida dela a serviço da sua, para você nascer. Então, não tem ninguém que te serviu mais do que uma mãe. E é com ela, é com esse serviço, é com esse doar, se dedicar, que você vê o dinheiro aparecer na sua frente. Você não sabe como, mas ele aparece. E o pai, é porque o pai nos lança para o mundo, né? Muita gente fala assim, eu não tive meu pai, Renata, mas conecta com essa força aí dentro, sabe? Sempre teve uma outra pessoa que fez o papel do masculino. E você pode conectar com isso e ir para adiante. Às vezes até a mãe fez o papel do masculino, mas essa gratidão em reconhecer o pai como parte de nós é muito importante, né? Então eu vejo assim que essas duas instâncias em nós, se a gente captar muito bem, sabe, esse masculino e esse feminino dentro de nós, que veio desse portal da vida, que foram os pais que abriram para nós a porta da vida, foi eles que abriram. Se a gente pegar isso tudo do jeito que foi, porque a nossa forma é só para nós. Esse pai e essa mãe só para mim. Só para mim, eles foram fabricados só para mim. É igual o leite materno da mãe, que só serve para o filho aquele filho que nasceu. O leite não serve para outra criança, não. Ele serve só para aquele bebê, ele tem os anticorpos para aquele corpo, né? Então a gente precisa de voltar para casa, assim, para encontrar a nossa origem, a nossa essência ali dos nossos pais, com tudo que nos impulsionou, com tudo que eles ensinaram, que nos possibilitou, e aquilo que também nos limitou, porque isso é o que te faz ser forte também, né? Então eu vejo que o seu propósito é achar a sua essência, se descobrir. Se descobrir. Então as pessoas querem lá fora encontrar muita coisa, mas tem que começar aqui dentro. Você nem sabe quem você é, você nem sabe qual é o seu lugar no mundo. Você precisa se descobrir, precisa se autoconhecer para ver o que você tem para oferecer para o mundo. Então, eu sinto assim, sabe, que nós temos uma essência que a gente tem que descobrir. E todos os bichos sabem qual é a essência deles. O macaco sabe o que é ser macaco, a cachoeira sabe o que é ser cachoeira. O ser humano não sabe, ele fica perdido. Porque ele tem, não é? Ele tem consciência, ele tem mente, ele tem ego, então ele tem que se descobrir. Os bichos não precisam se descobrir. A tartaruguinha nasce, ela vai direto lá para a água. E sabe que se ela não correr, ela vai ser comida, né? Por algum bicho que passa lá. O ser humano não, ele tem que se descobrir. Tem algo que tu está falando que me chegou aqui, algo novo não, mas uma reflexão, né? Muito recorrente também, numa outra polaridade, de pessoas, por exemplo, que descobrem essa conexão do propósito profissional, do dinheiro, e depois precisam fazer a outra conexão, que é essa conexão com o humano, com a pessoa, com a raiz, com a família. Quer dizer, tem todas as nuances possíveis, né? Tem pessoas, tipo assim, que no sistema acontece da pessoa não conseguir expressar isso. E tem outras que expressam e fica aquela lacuna, aquele buraco para ser preenchido. Mas e depois precisa fazer o caminho. Essa semana eu escutei uma frase do Décio, acho que é mais ou menos assim: o propósito sem gratidão é suicídio. Então as pessoas acham que só encontra o propósito quem está enraizado, pai e mãe. Não. Quem não está enraizado encontra o propósito também, só que ele vai se matando. Ele vai definhando, sabe? Fica sem saúde, sem energia. Então o propósito sem gratidão é suicídio, ou seja, eu conquistei por mim mesmo. Meu pai e minha mãe, se dependesse deles, eu nem estudava, sabe? As pessoas pensam assim. Não reconhecem isso. E aí o que acontece? A pessoa desconectada, ela não... É igual uma folha que você tira a folha tira da árvore, ela vai murchando, fica amarelo, né? Com o tempo, porque ela está desconectada da raiz. Então a pessoa vai, ganha dinheiro, mas... Nós estamos com o tempo estourando aqui, eu ficaria contigo muitos e muitos dias aqui, e nós temos mais surpresas também. Surpresas não acabam na vida abundante. Ai, meu Deus. Elas estão sempre se renovando, estão sempre acontecendo. E a gente está aberto para essa coisa do novo, do acordar todo dia, aberto. Não sei o que vai acontecer. E isso cria muitas possibilidades.
né? E aqui eu estou tentando mostrar um pouco Já disso. fiquei nervosa aqui. Nada disso aqui estava pronto, foi sendo construído. E aconteceu que está sendo construído em cima de uma ordem A que pessoa nós criativa estamos demais, né? compartilhando com vocês aqui, que é a abundância. E que é uma lei natural da vida. É só a gente obedecer à natureza que a gente chega em lugares muito prósperos e muito abundantes. Então, eu vou te convidar para que tu possa te despedir do público, mas fica aí. Convido vocês a também ficar, que a gente tem uma nova surpresa. Eu espero, eu já vi por aqui, né? Vamos ver se a pessoa se apresenta aqui. Tá bom, querido, gratidão, viu, por esse espaço. Obrigada, pessoal, que está aí nos acompanhando. Beijão para todos vocês. Renata, muito obrigado pela tua generosidade. Eu queria te agradecer não só pela tua participação aqui com a nossa audiência, mas também por tudo que eu pude aprender, que eu posso aprender na relação com a abundância, com propósito, com dinheiro, com relações humanas, com constelação familiar, com família, com amor. Muito obrigado. Viu? Deus te abençoe sempre. Obrigada. Bom, vamos ver se nós chamamos outra surpresa aqui, gente. Eu preciso desligar aqui primeiro e achar outra surpresa. Ó, acho que eu consegui. Pessoa, vê se tu entra aí, por favor. Ou me chame aqui, que eu não sei lidar muito bem com esse aparelhinho aqui, com esse negócio. Vamos ver se eu acho aqui. Meu Deus. Eu vou ter que contar com a ajuda dos universitários. Por favor, se tu tiver aí, me chama. Vamos ver se eu acho aqui, gente. Estou prometendo para vocês, eu não sei se a pessoa está conosco para eu chamá-la aqui. Temos mais surpresas, estamos em cima do laço, mas vai dar tempo para fazer um giro completo. Vou ver se eu consigo achar a pessoa para chamá-la aqui. Eu vi que ela entrou em algum momento. E o pior, o rapaz não sabe escrever para conectar a pessoa. Vamos ver que eu vou ter que revelar a surpresa antes de apresentar a surpresa. Estou procurando, gente. Estou procurando aqui. Aguenta aí. Aguenta aí. Como é que faz para convidar, para achar o endereço? Por favor, se tu tiver aí, é a filha da Renata, gente, é a Ana. Ela entrou aqui em algum momento, que eu já tinha combinado com ela, e agora eu não estou achando ela. Se tu puder fazer a solicitação, não estou achando. Ana, se tu tiver por aí, poder fazer a solicitação. Como é que faz aqui? Perguntas não é. Teria que chamar a pessoa, né? Vamos ver, enviei uma solicitação, vamos ver se ela aparece por aqui. A ideia era fazer justamente, gente, a árvore, né? A guria. Não, então, mas eu não estou conseguindo. Eu já busquei aqui. Liz. Já busquei, rebusquei. Eu estou solicitando lá, vamos ver se ela entra. Eu vi ela entrando aqui em algum momento. Bom, não deve ter tido algum compromisso. Não deve estar por aqui. Gente, vou ficar devendo a última surpresa para vocês e para a Renata. A Liz, a Ana, filha da Renata, também teve um processo bem amplo, muito bonito na relação com o propósito profissional e com dinheiro.
E aí a gente ia estar fazendo justamente esse link, né, de 3 gerações. Vamos ver. Não, acho que não está por aqui. Mas eu acho que ela ou teve que sair ou não pôde estar conosco. Fico devendo para vocês, espero que a gente tenha contribuído um pouco no sentido de ajudar mesmo. Às vezes a gente tem parentes, né, filhos, pessoas que a gente gosta e que tem dificuldade de lidar, né, com o dinheiro, com o propósito profissional. Gente, tem caminho, tem caminho. Vocês puderam ver aqui na história da Renata, um pouco do que eu compartilhei da minha história. Eu, há muitos anos, eu indico muito o trabalho da Renata, que é uma profissional que eu confio muito, e especialmente porque tem uma história nessa relação estreita com a vivência, né, de ter na vida prática mesmo experimentado e achado as conexões, ou ela já trouxe naturalmente, né, pelo que a gente pôde perceber aqui, né, da natureza um pouco dela, e ela expressou de uma forma, vem expressando de uma forma muito rica. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Agradeço demais todos que estiveram conosco. Eu vi muita gente que eu gosto muito, que está aqui. Enfim, muito obrigado, gente, por estar sempre acompanhando. Esse trabalho a gente faz de uma forma a criar uma oportunidade, né, de dar mais conteúdo, de poder, de uma certa forma, ajudar pessoas que às vezes não têm caminho, não têm saída. Então, meu carinho muito especial a cada um de vocês que está sempre ajudando, compartilhando. Agora eu vou deixar salvo aqui essa live, se tu puder curtir e compartilhar, tu está ajudando e incentivando a criar aquilo que nós compartilhamos hoje durante aqui o trabalho, como um estímulo de conexões e também da gente continuar oferecendo esse serviço. Então aproveita depois, em seguidinho aqui eu vou compartilhar, curte e aperta o dedinho compartilhando com pessoas que possam ser úteis, sabe? Ajuda sempre, tá bom? Um beijo no coração de cada um, fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez a Renata, seu Franklin, Dona Adélia e a todos vocês. Vamos em frente, sempre em frente.